Está no ar o Debate em Pauta, um espaço para diálogo e diferentes pontos de vista sobre os temas que movem a sociedade. Uma produção dos estudantes da disciplina de Radiojornalismo ministrada no 5º semestre do curso de Jornalismo da Universidade Regional de Blumenau. No programa de hoje, vamos discutir um tema que divide opiniões: a redução da maioridade penal. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate em Pauta. Boa noite, eu sou o Pedro Borges. E eu sou a Rosalaine Bittencourt. Hoje vamos debater um tema polêmico e atual: a redução da maioridade penal. Para falarmos sobre isso, contamos com 2 convidados com visões distintas sobre o assunto. Nosso primeiro convidado é Nelson Garcia Santos, doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de Blumenau e professor de Sociologia. Nelson é contra a redução da maioridade penal. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Pedro. Boa noite, Rosalaine. Boa noite, professor Odair Tramontim. Boa noite a todos que nos veem e que nos ouvem nesse momento. Nosso segundo convidado é Odair Tramontim, filiado ao Partido Novo, professor de Direito Penal na FURB e promotor de justiça aposentado. Odair é defensor da redução da maioridade penal. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Roselaine. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor Nelson. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Antes de darmos início ao nosso debate, vamos entender melhor o que é e como funciona a maioridade penal no Brasil com a nossa repórter Maquele Montebeller. A maioridade penal é a idade mínima definida por lei para que uma pessoa possa ser responsabilizada criminalmente como um adulto. No Brasil, essa idade é de 18 anos. Isso significa que, a partir dessa idade, o indivíduo responde pelos seus atos, conforme o Código Penal, podendo ser julgado e, se condenado, cumprir pena em prisões comuns. Antes dos 18 anos, adolescentes que cometem infrações não ficam impunes, mas são julgados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nesse caso, eles estão sujeitos às medidas socioeducativas, como advertência, prestação de serviços à comunidade e internação em unidades específicas. O tema gera debate. Alguns defendem a redução da maioridade penal, enquanto outros priorizam educação e políticas sociais como solução. Assim, a maioridade penal envolve não apenas questões jurídicas, mas também sociais, educativas e de segurança pública, sendo assunto de grande relevância no debate nacional. Para entender melhor os diferentes pontos de vista e as possíveis consequências de mudanças nessa legislação, confira todos os detalhes no debate especial. Obrigado, Maquele. Nosso programa está dividido em 6 blocos. Possui cerca de 3 perguntas em cada bloco, com tempo estimado de 3 a 5 minutos, dependendo do bloco. Então, vamos iniciar o debate. No primeiro bloco, conheceremos mais sobre nossos convidados. A primeira pergunta é: qual é o seu posicionamento sobre a redução da maioridade penal e por quê? Por ordem alfabética, o convidado Nelson inicia com sua resposta. Logo após, é o convidado Odair Tramontim. Por favor, professor Nelson. Bueno, eu acho que a questão é mais do que ser contra ou ser a favor, né? A questão é o que a gente espera de uma sociedade, o que a gente tem como sociedade. O que a gente tem como sociedade é que nós temos alguns aspectos culturais que proporcionam construção violentas em jovens, em crianças, não só por parte de adultos cometendo atos violentos sobre crianças e adolescentes, como também nós temos uma cultura que constrói hábitos violentos sobre jovens e crianças, né? A gente tem elementos culturais que proporcionam machismo, masculinidade tóxica, hierarquia de gêneros. A gente tem uma indústria cultural que proporciona uma violência simbólica, homofobia, racismo. Então a gente tem um conjunto de estigmatizações, de ciclo de violência intrafamiliar. A gente tem um conjunto de práticas na nossa sociedade
que está culturalmente intrincada, que produz seres infinitamente violentos. Não que as crianças e as pessoas nasçam violentas, mas elas se produzem violentas, né? Então, que sociedade que a gente quer a partir do que se tem? A gente quer mudanças, a gente quer mudar isso. A gente quer que as escolas, que as famílias e que a educação possa transformar isso, né? Que as condições socioeducativas possam efetivamente proporcionar novos sujeitos, novos jovens, para que eles mudem e não continuem cada vez mais violentos, porque a sociedade já constrói esses seres violentos, né? E ao proporcionar uma discussão de criar mecanismos para que esses adolescentes de 16, 17, 15, 16, 17 anos passem a conviver com assassinos de 18, 19, 20, 22 anos, é retroceder a 1927, quando jovens de 14, 15, 16 anos tinham que estar junto com grandes bandidos de 28, 25, 24, 18, 19 anos, coisa que deixou de existir com o presidente da República, Washington Luiz, quando ele diz, então, agora nós vamos ter lugares para colocar os de menores. Então começou-se a criar instituições próprias para colocar menores de idade. Agora vem a questão, não vamos colocar os jovens, as crianças e os adolescentes juntos com os criminosos, junto com os adultos, junto com aqueles que já estão formados da vida do crime. Não é esse tipo de sociedade, não é esse tipo de jovens e adultos que a gente quer criar. Então ser contra ou ser formador de uma nova juventude de 19, 20, 25 anos é pensar numa nova geração que não aquela que esteja convivendo com esses bandidos que não conseguiram se reformar, que não conseguiram se reeducar, né? Então não é só ser contra, é pensar numa outra sociedade, é pensar numa outra cultura que não seja simplesmente essa cultura reprodutora de seres violentos que, infelizmente, estão sendo produzidos. Por favor, senhor Tramontim. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com essa juventude, discutindo um assunto tão importante, atual e que, de fato, suscita muitas controvérsias. Eu sou a favor da redução da idade penal. Não sou um militante, eu acho que tem coisas muito importantes, mas a gente tem que raciocinar em termos gerais. E eu começo dizendo que o Brasil é seguramente um dos países mais violentos do mundo. Aqui se mata em torno de 40 mil pessoas por ano. Índices superiores, o professor sabe disso, a muitas guerras, né? Uma época até eu fiz uma comparação, quando tinha lá a guerra da Síria, que foi uma guerra civil, sangrenta. O número de mortes na guerra era muito menor do que na nossa vida no Brasil. E por que nós somos um país violento, né? Eu acho que é produto da impunidade. O principal componente dessa guerra que nós vivemos é produto da impunidade. Nós somos muito condescendentes com o crime. Falo isso como sociedade. Então somos um país violento e, ao mesmo tempo, somos um país tolerante em relação à punição. E eu fui promotor de justiça por 35 anos e testemunhei essa problemática em geral. E se nós olharmos, né, no conjunto do mundo, os países latino-americanos, quase todos, talvez tenha uma ou outra exceção, o professor me corrija, têm a idade de responsabilidade penal em 18 anos. E a América do Sul, principalmente, é o continente dos mais violentos do mundo.
Então tem uma correlação bem importante. Se a gente for para a Europa, por exemplo, a Europa continental, a maioria dos países, e países que têm na sua evolução a defesa das liberdades, como França, como Espanha, como Inglaterra, países que têm a idade penal em torno de 14 anos. Né? Então, a Europa continental, a maioria dos países, que são os países mais seguros do mundo, você pega uma Suíça, uma Dinamarca, uma Suécia, uma Finlândia, a maioria deles tem a partir de 14 anos. A Inglaterra é 10 anos. E então eu vejo uma correlação entre a idade penal, da responsabilidade penal, e os índices de matança, de violência em geral. Por isso que eu sou favorável, por questão de pragmatismo. Né? Acho que é preciso modular, dá para fazer debates, e no longo da conversa nós vamos conversar sobre isso, se é para todos os crimes, se é só para alguns crimes, enfim, esse é um panorama inicial que eu apresento para dizer por que eu sou favorável à redução da idade penal. Como os senhores enxergam o posicionamento da população de Santa Catarina sobre a redução da maioridade penal? Começando pelo professor Nelson e seguindo para o professor Odair. Bom, a gente vem de um conhecimento produzido por uma ciência que é reducionista, né? É recente a produção de um conhecimento complexo, interdisciplinar, né? A ciência, ela vem e se constituindo como um saber que é sempre reducionista, fragmentado, um saber que separa o todo, que é o conhecimento positivista, que é o conhecimento da ciência clássica, né? Só com Fritjof Capra, Edgar Morin e outras áreas do saber, outros grandes pensadores do final do século XX, que nós começamos a ter um conhecimento transdisciplinar, e a gente começa a ver as coisas com mais complexidade, interdisciplinaridade e transdisciplinar. Então, a maioria das pessoas ainda percebem um problema por uma única ótica muito profunda, sem muita conexão. E vou me utilizar aqui de uma frase de um pensador, de um literário brasileiro, Nelson Rodrigues, em que ele diz que a maioria da humanidade é constituída por idiotas. E dentro da idiotice da humanidade, ele acaba pensando sempre de uma forma também reducionista, né? Então ele vai achar sempre que as coisas se resolvem pela porrada, pela punição, e não pela prevenção, né? Não se pensa pela prevenção, pela acabar com a violência. Por exemplo, no Brasil, em 2025, registrou-se uma média de 66 crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil. A quantidade de crianças mortas, a quantidade de adolescentes sumidos, indicam dos 23.919 casos, por exemplo, de feminicídio. A quantidade de pessoas que são assassinadas, de mulheres jovens, de garotos e garotas que estão sendo assassinados por policiais no Brasil. E qual é a prevenção disso? Como é que a gente vai prevenir com que jovens, meninos e meninas, saiam da sua situação de atos que são sofridos por sua violência ou que cometem violência, para depois pensar na punição? Então as pessoas vão pensar, não, nós temos que punir. Nós temos que punir. E como é que nós vamos fazer para que as medidas socioeducativas sejam efetivamente efetivas, professor? Como é que elas deem resultados? Se de repente um jovem, uma jovem cometeu um crime, por que essas medidas socioeducativas não estão surtindo efeitos?
Elas têm que fazer efeito. E por que a população não se preocupa com as ações socioeducativas efetivas? Por que não se investe? Por que a gente não pede, os nossos partidos não pedem para que o governo efetivamente invista em medidas socioeducativas? Por que a gente tem que ver tanta violência? Por que a gente tem que sentir tantos medos? Por que as moças têm que pedir faixas? Eu quero andar com segurança na rua. É isso que eu acho que a gente tem que buscar. A segurança e não a punição. A punição ela tem que vir depois. E as pessoas têm que começar a pensar de uma forma mais complexa. Menos punitiva e muito mais... assim, a segurança passa por ações preventivas. O Brasil é um dos países mais violentos, assim como é um dos países mais pobres. Os países que adotaram a antecipação da maioridade não diminuíram sua criminalidade. Eles diminuíram talvez sua criminalidade porque minimizaram a pobreza, tornaram menos desigual, resolveram o problema de a extração da mais-valia, diminuíram a sua situação de mais-valia absoluta, têm menor desigualdade, têm uma melhor distribuição de renda, têm uma educação mais efetiva. Então, eles diminuem a sua situação de violência. Não é pela punição, é pela prevenção. E quando é que nós vamos começar efetivamente, nós brasileiros, nós sociedade, vamos pensar numa cultura em que as pessoas possam andar na rua com segurança? Pensando na punição? Não, eu acho que na prevenção. E as pessoas, a população de Blumenau, a população de Santa Catarina, tem que se preocupar mais com a prevenção, tem que pensar mais no bem viver, tem que pensar mais na vida comunitária, para depois pensar nas suas punições. Eu vou divergir do professor frontalmente, porque senão nós vamos discutir se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Eu defendo segurança pública, mas eu acho que segurança pública, professor, se consegue com punição, né? Não é a punição que vai... Não é o contrário, né? É a punição que gera a segurança pública. Essa é uma visão pragmática que eu tenho. E para responder objetivamente a pergunta, eu não tenho a formação intelectual que o professor tem, vocês percebem prontamente, né? Eu tenho a experiência prática de quem militou no chão da fábrica ali, no cotidiano, para quem conviveu com vítima, para quem chorou com as vítimas, porque o promotor é o representante das vítimas. E nessa perspectiva, eu falo sem medo de errar que avassaladoramente a grande maioria da população é a favor da redução da idade penal. Eu não tenho números, mas se nós perguntarmos para o senso comum, para o cidadão comum, e sem dizer que, porque só pensam diferente, eles são idiotas ou não, respeitando o pensamento do Nelson Rodrigues, mas o cidadão comum que está lá na linha de frente, lá, ele sabe que é completamente necessário que se faça essa redução penal. Essa história, essa correlação de pobreza com crime, essa conversa, para mim, não existe. Porque se fosse assim, a China, antigamente, 20, 30 anos atrás, seria o país mais violento do mundo. Bilhões de miseráveis. A Índia, né, seria um caos. Não é assim, né? Eu faço essa correlação de responsabilidade penal com segurança pública, sim. Então, o cidadão comum, o senso comum, defende a responsabilização. E vou dar só um argumento, eu tenho muitos argumentos, de questão de simetria, né? Vocês são jovens, vão concordar comigo. Um jovem com 16 anos, porque qual é o sentimento, qual é o fundamento teórico para a responsabilização penal? Entender o caráter ilícito do fato. A nossa repórter, a Michele, falou isso, né? Que responsabilidade penal, né, é entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, se sabe que aquilo é errado, que é certo, que é crime ou não é crime. E aí eu apresento 3 argumentos, né? Você pode, aos 16 anos, casar,
você pode votar, olha só, votar, escolher os nossos presidentes, deputados, senadores, vereadores, tudo. Você pode. Você pode ter empresa, né? Você pode ser um empresário. Ora, se você já tem maturidade para tomar essas decisões na vida, por que você não tem maturidade para responder pelos atos praticados? E aqui quero também fazer uma observação final, para não me alongar muito na resposta, de que a maioria das pessoas não comete crime. A maioria. Você vai nesses bolsões de pobreza, e eu não nego isso, e também não nego uma correlação também que a pobreza pode contribuir para a criminalidade. Você vai nesses grandes aglomeros, que se fala comunidade, favela, a maioria das pessoas trabalha, a maioria das pessoas rala, a maioria das pessoas luta, mata um leão por dia para sobreviver, e é uma pequena minoria que pratica crime. Então é preciso que a gente valorize as pessoas corretas, as pessoas que respeitam a lei, em detrimento daquelas que não respeitam a lei. Então é uma questão básica, né? De que se as pessoas, do ponto de vista jurídico, constitucional, têm as possibilidades dessas três responsabilidades, de casar, de ter empresa e de votar, por que não ser responsabilizado criminalmente? Eu acho que é uma questão minimamente óbvia, e por isso que o cidadão comum, lá do chão, lá da vida real como ela é, ele é majoritariamente, eu imagino que 80%, 90% das pessoas são favoráveis à redução da idade penal. Os senhores acreditam que a Constituição não está atualizada com o que as crianças e adolescentes são atualmente? Começando pelo professor Nelson. Vamos ver. Esse é o artigo 227. A Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Maravilhosa. Bonita, professor. Se essa Constituição estivesse sendo cumprida. Se essa Constituição estivesse sendo batalhada. Se ela garantisse, se os nossos governantes, se os nossos políticos estivessem brigando para que toda criança tivesse lazer, educação, alimentação, saúde, direito à vida, liberdade, convivência familiar, comunitária, colocadas a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, precisaríamos de repressão? Precisaríamos de punição para essa criança? Se as nossas crianças, se os nossos adolescentes tivessem educação, saúde, alimentação, se tivesse renda, Agora, vamos contrapor a isso que está escrito na Constituição. Vamos ler a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. Aquela realidade daqueles garotos da Bahia que vivem na beira da praia, com toda dificuldade, tendo que andar com uma arma na mão, às vezes para se proteger de algum rico ou de algum playboy que vem lá tirar algum tipo de casquinha com aquelas garotadas. Ou então vamos ler um livro chamado A Infância dos Mortos, de José Louzeiro, que mostra um pouco de como que os jovens viviam na FENABEM, na fundação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, instituição criada pelo regime militar, onde passavam de uma crueldade, uma maldade, ou então nas FEBEMs. Ou então vamos assistir o filme Pichote, ou então vamos nas favelas brasileiras, vamos na realidade, para ver se essa Constituição, belíssima Constituição, e nós vamos encontrar nos nossos jovens, nas nossas jovens, essa realidade onde eles têm a dignidade, o respeito, a liberdade, convivência familiar,
a negligência, discriminação, exploração e violência. Então, eu acho que a gente tem que novamente falar. Há que se brigar, há que se lutar, há que se buscar a prevenção. Há que se buscar uma vida digna, uma vida legal para os nossos jovens, para as nossas crianças, para que a gente possa tirar o máximo possível dessa juventude na sua vida de possibilidade de ir para o crime, de ir para a violência. Aqueles que porventura caírem na criminalidade, aqueles que porventura caírem na violência, bom, eles vão sofrer advertência, eles vão sofrer obrigação de reparo ao dano, eles vão ter liberdade assistida, eles vão entrar no regime semi-liberdade, eles vão passar por internação. E aí, se eles estão na internação, vamos fazer com que eles tenham uma medida socioeducativa, para que eles não voltem. Não é só a punição. Eu acho que um jovem que tem a sua liberdade cerceada, se ele tem a sua liberdade cerceada, ele tem uma internação, mas ele tem a sua condição de ter uma medida educativa. E se a gente, como sociedade, tira um jovem do crime, essa sociedade venceu. Agora, se a ideia é colocar esse jovem que cometeu um crime junto com um ladrão de 20 anos, de 23 anos, com um assassino de 22, 23 anos, você colocar esse jovem, essa criança ainda de 18, de 16 anos, junto com um profissional do crime, que futuro que está se pensando para esse jovem? Que futuro que está se pensando para essa criança? É assim que se quer salvar? É assim que se quer uma juventude sadia? Reprimindo junto com um marginal que já está formado, colocando ele numa cadeia junto com um vagabundo. É isso, punindo. É assim que se quer uma punição de quem cometeu um erro, colocando lá junto com um bandido que já está profissional. Não, ele tem que ser punido, ele tem que estar na cadeia, junto com aquele que já está formado no crime. Por favor, vamos pensar naquele jovem que errou, com a chance de ter uma vida melhor, numa efetiva medida socioeducativa, para que ele não volte a ser um outro criminoso. Vamos parar de formar novos criminosos. Prevenção e lugar para que ele possa ter medida socioeducativa e não escola para o crime. E aí a Constituição quer efetivamente que ele tenha condições de dignidade, condições de vida, condições de educação. E eu acho que a Constituição tenta responder. Professor, eu não nego, né, a importância de tudo isso que o senhor disse no que diz respeito a políticas públicas, né, a garantir o que diz o artigo 227 da Constituição. A minha ótica é outra. Eu queria chamar a atenção de vocês e das pessoas que nos acompanham de que esse ponto que o professor levanta de que misturar um guri de 16, 17 anos junto com um bandido perigoso, e o de 18, que fica também, e o de 19, que fica também. Aí é uma outra discussão, professor, é execução penal. Vamos separar por crimes de execução penal, vamos separar por idade, vamos... É uma questão que vale ser discutido. E isso não tem nada a ver com a questão da responsabilização penal. Um guri de 17, às vezes, é até mais maduro do que um guri de 18, de 19, depende da formação dele. Mas eu quero chamar a atenção para o senhor, para ir para o mundo real, que nós temos, principalmente, eu já acompanho há muito tempo essa questão da violência. Você vê no Rio de Janeiro, principalmente, que é um ambiente bastante conflagrado nessa questão das favelas, tem jovens lá com 15, 16 anos que são chefes de organização criminosa, que são donos de morro, que têm requintes de violência muito grande. Eu quero chamar a atenção do senhor e das demais pessoas uma coisa muito importante. A não responsabilização dos jovens, pelo menos a partir de 16 anos, torna eles vítima. Torna eles vítima, porque o crime organizado coopta essa juventude de 16, 17 anos para praticar crimes
sabendo que eles não serão responsabilizados. Então, se você olhar no panorama da criminalidade violenta, sobretudo o tráfico de drogas, né, nas grandes cidades, no crime organizado, que hoje o Brasil é dominado pelo crime organizado, grande parte dos soldados do crime, dos tarefeiros, daquelas condutas mais perniciosas, são arregimentados entre adolescentes porque eles sabem que não serão responsabilizados. Então, o chefe de um crime, de uma facção criminosa, quer mandar matar o seu oponente, ou quer mandar matar policiais, ou agentes de segurança, ao invés de mandar alguém com 18 anos, que se for flagrado vai ter uma pena elevadíssima, manda um guri lá de 16, 17 anos, sabendo que ele vai ter a pena máxima, não é nem pena, é medida socioeducativa, de 3 anos. E eu quero aqui chamar a atenção, professor, para um detalhe, que essa questão de pobre contra rico, porque é produto do meio e tal, já disse e reafirmo, a maioria das pessoas no Brasil são pobres, todos nós sabemos, o senhor sabe disso, e a maioria não pratica crime. O senhor pegar dessas favelas com todas essas adversidades, desestrutura familiar, abandono e série de outras coisas, vítimas de violência, a maioria das pessoas não comete crime. A maioria dos adolescentes não comete crimes. É um percentual de 3, 4, 5% que comete crimes. E é nessa toada que eu chamo a atenção. Porque se dinheiro ou se condição financeira fosse diretamente proporcional ao crime, nós não teríamos Banco Master, nós não teríamos Lava Jato, nós não teríamos Mensalão, nós não teríamos políticos criminosos. Isso é uma questão de índole. E é uma questão também, principalmente, de impunidade. Por que a gente tem tanto crime no âmbito do Brasil? Hoje, em Blumenau, nós tivemos uma operação, né, envolvendo aí desvios de recursos públicos, empresários, funcionários públicos, coisa lá. Não tem ninguém pobre ali, não tem ninguém com formação, não tem ninguém ali que não teve oportunidade de estudar. Então, eu acho que é importante que a gente coloque um pouco, né, essa discussão de forma clara, né, e repito mais uma vez, né, esses jovens acabam sendo cooptados justamente por essas benevolências legais que acabam resultando nessa problemática toda, dessa violência toda que nós já falamos. Recentemente, no começo deste ano, repercutiu o caso dos adolescentes, né, que agrediram um cão no litoral aqui de Santa Catarina, o cão orelha. Uhum. Diante desse caso, na opinião dos senhores, qual seria a melhor forma de responsabilização? Começando pelo professor Nelson. Bueno. Claro, um caso de extrema barbaridade, né, que a mídia explorou de uma forma bastante, como é que eu vou dizer assim, de uma forma bastante enriquecedora, né? Ela aproveitou bastante o caso para explorar a situação. É um exemplo que mostra que não está na periferia, né? Garotos de classe média, garotos da pequena burguesia da cidade, que vão lá e fazem um ato contra um animal, contra um cachorro, e que isso demonstra que pode fazer também contra seres humanos, e, da minha posição, merecem passar por medidas socioeducativas, merecem passar por situações que não façam que repitam esse tipo de ação. Mas não entendo que por terem feito aquilo eles devam cair numa vala comum e em se encontrar com bandidos, com criminosos, com ter uma punição que eles tenham a potencialidade de vir a se tornar mais bandidos do que foram a fazer esse tipo de coisa. Né? Acho que tem que ter as suas punições, tem que ter as suas medidas socioeducativas, tem que passar pela situação de
repressão. Eu acho que a repressão passa na medida em que eles se tornam publicizados, eles passaram a vergonha que passaram, a família passou, tiveram que um parente dos meninos envolvidos ligados à Justiça de Florianópolis, teve que fazer nota dizendo que não tinha nada a ver. Bom, mas tiveram que se mexer, né? Eu acho que esse tipo de coisa mostra que não é colocando na vala comum junto com os outros bandidos que vai tirá-lo dessa situação. Medida socioeducativa, eles não nasceram bandidos, eles não nasceram meninos ruins, eles se tornam meninos ruins, as famílias contribuíram para fazer deles o que eles são, né? E já dizia o Jean-Paul Sartre, o importante não é o que fizeram com a gente, o importante é o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. As famílias os educaram daquele jeito, eles não conseguiram superar, se tornaram os monstrinhos que se tornaram, vão ter que se adaptar e se melhorar. Espero que melhorem, né? Que não continuem fazendo porque um dia vão estar enfrentando juízes de uma forma mais eloquente. Eu agradeço a pergunta porque veio confirmar a minha tese, né? De que meninos bem-nascidos, com todas as oportunidades, com toda a formação, com todas as chances, boas escolas. Sim. E aí mostra aquilo que eu venho dizendo há 30 e poucos anos. Crime é questão de índole, né? Escolha, decisão, é isso. Independentemente, eu acabei de dizer que se a oportunidade justificasse, nós não teríamos tantos políticos bandidos, ladrões, que desviam o dinheiro da saúde, da educação. Muitos desses jovens que não têm essas oportunidades é porque os dinheiros públicos são desviados. Então, reafirmo, e respondendo a tua pergunta, que é questão de índole. E eles têm que ser responsabilizados de acordo com a gravidade do crime que praticaram. Pronto, resolvido. Né? Eu sempre chamo a atenção. A gente teve aqui em Blumenau aquele caso da creche, né? Que foi uma coisa assim que chocou todo mundo, né? Uma coisa horrorosa. E não faz muito tempo a gente teve lá em Saudades, lá no extremo oeste, um caso bem parecido com esse de Blumenau. Matou crianças lá, jovens, professores e tal. E aquele criminoso, né, tinha recém-completado 18 anos. Recém-completado 18 anos. Se ele tivesse tomado aquela decisão horrorosa, alguns meses atrás, ele seria menor, não responsável. Aí já estaria em completa liberdade, porque um adolescente só cumpre medida socioeducativa no máximo 3 anos. Será que isso é razoável? Seria razoável? Eu acho que não, e qualquer pessoa de mínimo bom senso acha que não. Então, talvez, professor, a gente precise evoluir, discutir. Ninguém tem resposta pronta para tudo. Que pelo menos para determinados crimes, para determinadas naturezas de crimes, é preciso que a responsabilidade seja diminuída. Por que a Inglaterra responsabiliza a partir de 10 anos? 10 anos. O professor lembra, nós mais velhos lembramos, vocês não tinham nem nascido, lá na década de 90, antes, acho que 80, algumas crianças de 10 anos, 11 anos, pegaram uma outra criança e amarraram num trilho de trem. Lembra disso, professor? E aí o trem veio e matou, acho que mais que uma criança era. E essas crianças foram condenadas à prisão perpétua na Inglaterra, porque eles correlacionaram a gravidade daquilo que faz. E não eram pessoas de origem pobre, não era nada disso. Então, eu insisto mais uma vez, crime é questão de índole. Ok, obrigado pelas respostas. As repórteres Fernanda e Maquele saíram pelos corredores da FURB para ouvir quem concorda ou discorda de reduzir a maioridade penal. Você é a favor ou contra a maioridade penal? A favor. A favor. Contra, porque eu acho que a partir dos 16 anos as pessoas já podem ter uma consciência dos atos que elas estão fazendo. Eu sou a favor. Eu sou totalmente contra.
Sou a favor. Eu sou a favor de existir a maioridade penal, uma idade mínima para que você possa ser responsabilizado pelos seus crimes, mas que não deveria ser 18 e sim 16. Eu sou contra, atualmente acho que deveria diminuir a idade penal. Então, a redução da maioridade penal impactaria a economia nacional? Não, eu acho que não. Acho que não há essa relação direta de uma... essa questão ela é uma questão cultural, né? Não envolve questões econômicas. Eu queria voltar num ponto, né? Respondendo, não há um impacto econômico, mas ninguém nasce criminoso, ninguém nasce predestinado. Deus ou quem quer que seja, ninguém por uma questão de horóscopo, conjunção astral ou por questões divinas estaria condenado a ser criminoso. Então ninguém nasce predestinado a ser criminoso. A pessoa se forma, se faz das suas opções, na sua existência, se faz criminoso. Então evitar criminosos é possível e o papel da sociedade, o papel da cultura é fundamental. Por isso é que eu entendo que nós podemos minimizar, na medida em que nós evitamos aspectos culturais, né, como diminuir os aspectos da masculinidade tóxica, a hierarquia de gênero, as questões do racismo, a homofobia, o ciclo da violência intrafamiliar. Enfim, nós temos vários aspectos culturais que têm que ser mudados para que a gente diminua efetivamente o machismo. A violência e a formação de seres violentos e bandidos. É claro que para isso nós vamos precisar de recursos econômicos. Para mudar uma sociedade, nós precisamos mudar a desigualdade, nós vamos precisar mudar a lógica da organização capitalista de produção, nós vamos ter que ter distribuição de renda, nós vamos ter que ter investimento em educação, nós vamos ter que ter um grande investimento em medidas socioeducativas, nós vamos ter que ter uma mudança na lógica econômica para poder diminuir a desigualdade e, consequentemente, essa situação de miserabilidade que muitas vezes levam as pessoas a optarem, né, por uma vida de crime. É claro que as pessoas que têm sua vulnerabilidade socioeconômica, elas vão estar mais próximas da criminalidade. Sem dúvida nenhuma. É mais fácil uma pessoa se tornar vendedora, traficante, quem tem dependências vulneráveis economicamente, do que quem não está dentro da vulnerabilidade socioeconômica. Então, é necessário uma mudança econômica para que a gente possa ter uma redução também na violência, na vida da criminalidade, né? Mas a redução não levará a uma mudança socioeconômica. É necessário uma mudança econômica para que a gente tenha uma redução na violência. Eu também concordo, professor. Isso não vai impactar economicamente a decisão de reduzir ou não reduzir a idade penal. Mas eu volto na minha tese central de que, embora eu reconheça que as questões de vulnerabilidade podem expor um pouquinho mais, é óbvio, mas o meu foco, né, é de que o que vai diminuir a criminalidade é a punição ou mais a sensação de punição, né? E dou um exemplo bem característico. Para quem acompanha esportes, quem acompanha futebol, principalmente, que é um esporte muito assistido no Brasil. Se você tem um juiz, um árbitro, né, melhor dizendo, condescendente, que é tolerante com a violência lá, faz parte do jogo, deu um empurrão, deu um carrinho, chutou por trás, o juiz não dá cartão amarelo, não dá cartão vermelho, ele não consegue chegar ao final do jogo, né? E, ao contrário, se tiver um juiz peremptório, diante da primeira deslealdade esportiva, ele já marca falta, dá cartão, expulsar, nós teremos no final o resultado como um jogo
tranquilo, de convivência, de normalidade. Mais ou menos é assim a vida em sociedade. Se a gente coibir, punir desde as pequenas, as primeiras infrações, lá na frente a gente vai colher com segurança uma sociedade menos violenta, menos criminosa e mais pacífica. Essa é uma opinião que eu tenho. Repito, mais uma vez, não é da elevada qualidade acadêmica que o professor evidentemente demonstra que tem, mas pela experiência da vida prática, da vida como ela é, como dizia o nosso Nelson Rodrigues. E caso a maioridade penal permaneça aos 18 anos, ou seja, sem aprovação de propostas de redução, quais ajustes no Estatuto da Criança e do Adolescente poderiam tornar mais eficaz o sistema socioeducativo? Bueno, eu acho que uma primeira coisa que nós temos que começar a fazer é fazer essas perguntas para os jovens. Uma primeira mudança que nós precisamos começar a colocar em prática é perguntar e ver e deixar que os jovens, os adolescentes decidam e digam o que efetivamente eles acham que é bom para eles. Nós temos que superar a fase em que homens brancos e ricos decidam o que é bom para todos. Hoje, o Brasil decide, os homens brancos ricos decidem como as mulheres devem fazer, o que os jovens devem fazer, o que as crianças devem fazer, o que tudo é decidido por homens brancos, velhos e ricos. Os jovens não podem participar das políticas. As mulheres não podem decidir sobre seus corpos. As crianças não podem opinar sobre nada. Tudo é decidido por homens brancos, velhos e ricos. Começar a perguntar para os jovens o que querem como atividade socioeducativa. O que é necessário para eles terem uma vida boa? O que é necessário para que eles tenham uma vida digna? O que a juventude precisa para ter as suas experiências, os seus rituais de passagens aceitos? Por que todas as tribos, por que as outras comunidades têm os seus rituais de passagens e nós, os nossos jovens, não podem ter seu ritual de passagem? Os nossos jovens não podem experimentar maconha. Os nossos jovens não podem experimentar sua vida sexual ativa. Não. Nós temos que ter, os nossos jovens têm que ser sua vida regrada. Nosso jovem não pode, mas o nosso jovem pode beber álcool. O nosso jovem pode fazer tais coisas. Agora, rituais de passagem, não pode. Os nossos homens brancos, velhos e ricos dizem o que as crianças podem fazer, o que os jovens podem fazer, o que as mulheres devem fazer. Mas os jovens têm que dizer o que podem fazer, o que devem fazer, o que querem fazer. Eles têm que fazer parte das políticas públicas. Eles têm que decidir o que querem na educação, eles têm que dizer o que querem no lazer, eles têm que dizer o que querem na sua prática. Quando a gente começar a dizer isso, quando a gente começar a ouvir efetivamente o que a juventude quer para si, as nossas políticas públicas mudarão. A velhice, os velhos têm que dizer o que querem para a velhice. As mulheres têm que dizer o que querem para vocês, mulheres. As crianças têm que dizer o que... Não mais os homens brancos, velhos e ricos dizendo o que é bom para o jovem, o que é bom para a mulher, o que é bom para a criança, o que é bom. Né? Então, eu não tenho a resposta. Eu sei que nós temos que, enquanto sociedade, pensar em fazer valer uma Constituição cidadã, em fazer valer as medidas socioeducativas que sejam efetivamente de qualidade, para que a gente não produza mais bandidos, que a gente possa mudar coisas que são de uma cultura violenta, que a gente possa produzir menos machistas, menos homofóbicos e menos racistas, e que a gente possa efetivamente dar condições de os jovens, as mulheres e as crianças terem voz, para que a gente possa ter novas políticas. Mas eu não sei dizer, essa resposta aí para mim é complexa demais. Por favor, senhora Tramontim. Bom, eu acho que seria ingênuo a gente perguntar para o
os jovens aí o que eles querem, né? Os jovens não querem. Ninguém vai pedir assim, eu quero repressão, eu quero diminuição. Acho que a gente tem que analisar essa questão aí da redução, né? Baseado na experiência prática, naquilo que o mundo converge. E aí eu volto ao que eu disse no início. A gente tem que copiar as experiências de quem deu certo. Quando vocês que são jovens aí, esses estudantes aí que me alegram muito com essa inquietude de vocês, muitos foram fazer intercâmbio, né? Os que tiveram pais com condições financeiras mandaram vocês fazer intercâmbio em outros países, é uma coisa interessante. Eu mandei meus 2 filhos, graças a Deus tive condições de fazer isso. E eu não mandei eles para um país violento. Não, eu mandei lá para os países que têm uma vida segura. E, coincidentemente, a menina foi para Nova Zelândia, o menino foi para o Canadá, e todos os países lá responsabilizam a partir de 14 anos. Né? Ou seja, eu faço essa correlação, né, de que, coincidentemente, os lugares que são menos violentos, volta ao que eu disse no início, têm a punição a partir de 14, 15, 16 anos. E nós, da América do Sul, que descobrimos a pólvora, né, insistimos num modelo que não deu certo. Insistimos num modelo que não deu certo. Né? E por isso que, se a gente pegar aí os índices de violência, repito, aqui na América do Sul, são assustadores, superiores a países em guerra. Então, para ir no ponto da resposta, eu aqui concordo em algumas coisas no sentido de que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas também são uma forma de punição. É verdade. Né? É verdade. Mas a gente não pode ter condescendência com isso, porque a gente vê todos os dias adolescentes de 16, 17 anos que assaltam outros adolescentes à mão armada, tiram o teu celular, o teu notebook, os teus pertences, colocando um revólver na tua cabeça. Ou não acontece isso? E esses meninos vão a uma audiência de apresentação lá na vara da infância e adolescência e vão embora, como se não tivesse nada acontecido. Então, a gente precisa, se mantido, né, Pedro, esse sistema, e eu acho que é muito difícil reduzir, o Brasil já vem tentando há muitos anos reduzir a idade penal e infelizmente não tem conseguido êxito, a gente precisa pelo menos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente com um pouquinho mais de rigor e sem essa passação de pano, né, de tratar adolescentes perigosíssimos, né, que são exceção, é bem verdade, perigosíssimos, como se fosse vítima da sociedade. Vítima da sociedade é você que teve uma arma apontada, é você que teve teu pai assassinado por um desses adolescentes, é você que teve o experimento da violência na tua vida real. Porque uma coisa, professor, que as pessoas não dizem é que a grande maioria das vítimas dos crimes são as pessoas pobres. É isso que precisa ser dito com todas as letras. As vítimas da criminalidade são os pobres. Os ricos têm vigilância privada, os ricos moram em condomínios de luxo, os ricos têm seguro, se roubar suas coisas tem o seguro. Agora, o pobre que mora lá no morro, que compra uma moto com 50 prestação, né, que compra o seu celular ali, que é instrumento de trabalho, em 20 prestação, compra os seus componentes domésticos também em prestação, e vai alguém lá e furta dele, um outro pobre que vai furtar de um pobre. Então essa divisão de ricos e pobres eu não faço, embora ela exista e eu reconheço, mas eu acentuo que as vítimas dessa criminalidade, a maioria delas, são pobres. E, inclusive, professor, os adolescentes, se o senhor pegar, eu não tenho números aqui, eu não gosto de chutar número, mas desses 40 mil vítimas de assassinatos do Brasil, grande parte deles são jovens e envolvidos no mundo do crime.
Então é preciso dizer que, às vezes, existe muita ingenuidade que sobre o propósito de querer proteger, a gente acaba punindo. Né? Eles acabam se envolvendo nessa criminalidade organizada e acabam sendo as primeiras vítimas. Na opinião dos senhores, as mídias digitais como as redes sociais e plataformas de conteúdo contribuem para o amadurecimento precoce de crianças e adolescentes? Eu acho que tem estudos que na área da antropologia, na área da sociologia e psicologia que demonstram, e acho que até na área da comunicação também que demonstram que sim. Né? Até mesmo programas nos anos 90, quando programas da Xuxa e até outros programas de auditório, em que colocavam meninas de 8, 9 anos a dançar com os trajes de uma mulher adulta, né? A erotização do corpo de criança possibilitou a sexualização e as meninas começavam a ter o seu processo de menstruação mais cedo. Se isso acontece no corpo das crianças, esse amadurecimento psíquico, ele também acontece, ele também se dá. E os estímulos pela mídia digital, na medida em que você tem jogos às vezes violentos, você tem um entretenimento que proporciona disputas interativas, em que você exige de você mais agilidade, exige de você uma maior participação, uma disputa, exige uma competição acirrada, você vai ter uma aceleração no seu raciocínio e na sua capacidade mental maior. Né? Então, os jogos, a sua concentração, ela vai ficar, para alguns aspectos, bastante forte. Né? E já começa a aparecer resultados de estudos desenvolvidos em que alguns tipos de jogos têm aumentado esse potencial violento entre jovens. Né? Então, a adoração por uso de armas, quer dizer, quando você se coloca com um aparelho 3D e você sai atirando, né, naquela ficção, aquilo te proporciona uma vontade de colocar isso em prática, e quando você pega uma arma na mão, você se torna um grande sujeito, sabe? Então, vai acirrando uma vontade de você levar isso para uma vida, né? De você chegar numa escola, eu sofro bullying, eu pego uma arma do meu padrasto, eu pego uma arma de alguém, agora eu vou lá e me vingo. Quer dizer, você se torna um vingador com mais facilidade diante dos jogos que você pratica no mundo virtual e você leva isso para a realidade. Então, você tem algumas situações em que a virtualidade é colocada no mundo real. Infelizmente, tem contribuído para isso. Né? Então, alguns ataques que a gente vê, não só no Brasil, mas no Brasil está acontecendo com mais frequência, em que jovens estão indo atacar em escolas, estão atacando na rua, estão fazendo exatamente por essas condições que estão acontecendo no mundo da virtualidade para o mundo da realidade. Eu não tenho formação técnica suficiente, intelectual, para interpretar, né, a influência das redes sociais no aspecto da violência, até porque as redes sociais, embora para você seja de uma vida toda, ela é de ontem, né? Ela é recente, então fica difícil para a gente mensurar. Mas eu acho que as redes sociais acabam criando situações que podem, evidentemente, contribuir. E uma coisa que tem se discutido muito é que muitos dos ídolos da juventude são bandidos. A gente viu esses dias aí um pessoal aí envolvido, alguns influencers, vocês acompanharam, acho, pelo noticiário,
que eram pessoas que têm aí não sei quantos milhões de seguidores e participavam lá de crime, tem filho de criminosos, tem gente filho do crime organizado, o Marcinho VP ou coisa parecida, que hoje é idolatrado pela juventude. Então talvez isso, né, possa ter algum tipo de influência, mas eu acho que o tempo vai desvendar um pouco melhor. Agradecemos muito a participação dos convidados e de todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi o Debate em Pauta, uma produção dos estudantes de jornalismo da FURB. Debate em Pauta, uma produção dos estudantes de jornalismo da FURB, termina aqui. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Parabéns, obrigado também pela companhia. Prazer.